Pronto, pessoal. Fazia muito tempo que eu não gravava vídeos e agora eu vou tentar fazer com mais frequência. Eu sou o Cruz, você está aqui no Color Cruz, no canal Color Cruz. Eu tenho colocado nos últimos tempos alguns vídeos que o meu filho Morian, mais novo, de 5 anos, pede para colocar, alguns vídeos na playlist Kids, mas eu também vou ter playlist sobre reações. E agora que eu quero fazer uma homenagem, como professor, sempre fui muito curioso, e o meu filho mais velho, o Luca, também. E bom tempo da infância dele, ele assistiu vídeos do Manual do Mundo, do Iberê, lá no Brasil. Então eu quero fazer uma série de reações, de reacts, a vídeos do Manual do Mundo, para compartilhar coisas que possam ser úteis no nosso dia a dia, e não só isso, mas coisas interessantes. Ainda estou a apanhar um pouco aqui sobre como fazer para transmitir, mas vou conseguir. Com um pouco de paciência, vou conseguir. Vamos lá tentar compartilhar a tela. Acho que está a compartilhar agora. Beleza. Ok, acho que agora vai. Beleza, descobri. Vamos lá. Então, esse aqui é o canal do Manual do Mundo. É um canal que fala sobre coisas de ciências, experimentos, coisas assim. Já é um canal já bem conhecido no Brasil. Tem aí, ó, 20 milhões de inscritos e 3.300 vídeos postados, em média, né? Nós vamos reagir aí ao vídeo. Deixe-me colocar o primeiro vídeo. Vão ser vídeos aqui da aba do Cortes do Manual do Mundo. E o primeiro que nós vamos escolher aqui, para poder reagir, vamos escolher juntos aqui. Esse aqui é um bom tema. Uma vez que moramos aqui em Portugal, era rápido navegar de caravelas? Vamos ver o que ele nos diz. Compra um Pecorel e ganhe. Enquanto tem o comercial aqui, galera, se inscreve aí no canal do Color Cruz. Vem muita coisa legal por aí, tá bom? É fácil, é de graça. Também aqui, ó, vou subscrever aqui ao canal do Mundo e dar o like. Deixa o like aí, como diz o Morian. Toca o sininho. Vamos lá. Para chegar no Brasil, vir de quanto tempo demorava para chegar no Brasil, vir de Portugal nas grandes navegações? Essas grandes navegações aconteceram no final dos anos 1400, começo de 1500, quando Portugal e a Espanha eles se lançaram no mar e praticamente mapearam o mundo inteiro. Foi nessa época que Portugal conseguiu dar a volta na África e chegar até as Índias. Foi nessa época em que se descobriu a América, que foi descoberto o Brasil, e logo depois eles conseguiram dar a volta ao mundo na viagem de Fernão de Magalhães, que eu falei dela agora há pouco. Mas a primeira viagem oficial para o Brasil, porque podem ter havido algumas outras viagens antes, mas não exatamente para marcar o Brasil, dizer que era de Portugal, ela aconteceu em 1500. Então, Pedro Na Bahia. Então, vamos lá. Só um contexto. Aqui ele está respondendo, são perguntas e respostas sobre curiosidades. Então, primeiro ele começou falando sobre as caravelas, se era fácil chegar até os outros lugares. E ele tenta resumir as respostas, que são respostas, perguntas gerais, né? Dos subscritos, do pessoal que acompanha ele no canal. Tá bom? Eu vou tentar voltar aqui porque eu me perdi de novo. Onde é que eu coloco para mostrar o que eu estou a compartilhar?
Ok. Achei. Ok. Vamos lá. Agora ele vai responder outra pergunta. Os hospitais e farmácias 24 horas têm porta? Se eles nunca fecham, tem. Alguém sabe essa ou não? Para que tem porta se ele nunca fecha? Ninguém sabe, ninguém vai arriscar. Deixa eu separar esse daqui. Para ficar assim. Ok. Eu vou dar 4 dias. Por que os hospitais e farmácias 24 horas têm porta? Se eles nunca fecham. Beleza. Tem muitas razões para ter porta, olha só. A primeira questão é imobiliária, meio arquitetônica, tá? Porque geralmente esses prédios não são da farmácia. A farmácia não é dona do prédio, ela aluga o prédio. Isso quer dizer que aquele imóvel ele pode servir para outras coisas. De repente, se ele se fecha a farmácia, aluga uma loja de sapato e aí vai precisar da porta. Então não faz sentido nenhum você construir um imóvel que não tem porta, mesmo porque durante a construção você precisa da porta para as pessoas não entrarem lá e roubarem tudo. Tem uma questão de negócios também. É 24 horas hoje, amanhã pode deixar de ser 24 horas, e aí você vai ter que instalar a porta. Mas ainda existem os eventos extremos, que são coisas que acontecem muito de vez em quando, mas podem acontecer. Por exemplo, se tiver um arrastão na rua. Aconteceu na Cracolândia, aqui em São Paulo, faz pouco tempo. Um monte de gente invadiu a farmácia e levou tudo. Isso poderia ser evitado se eles conseguissem fechar a porta antes. E tem acontecido agora também vários eventos climáticos extremos. Por exemplo, tempestade, vendaval, alagamento, queda de energia por muito tempo. Quer dizer, a queda de energia é uma consequência dessas outras coisas, você entendeu, né? Mas em todos esses casos, você vai precisar fechar a porta do comércio, inclusive de comércio 24 horas, que não vai ter condição de funcionar quando isso acontece. E tem mais uma coisa ainda, raríssimos lugares são 24 horas de verdade. A maioria deles funciona assim, durante um período de 24 horas, mas se você tentar comprar alguma coisa no dia 25 de dezembro ou no dia 1º de janeiro, eu te garanto que você vai encontrar a maioria desses lugares fechados. Oi, beleza? Me chamo Alice. Oi, Alice. Oi. Eu queria saber até que altura sobe um balão de gás hélio. Esse é o tipo de pergunta que parece simples, né? Mas não é nada assim. Primeira coisa, um balão nunca vai subir para sempre. Porque o balão de gás hélio, ele flutua do mesmo jeito que alguma coisa flutua sobre a água, tá? Ele tem menos densidade do que o ar, então ele vai subindo enquanto o ar for mais denso do que ele. Só que a atmosfera vai ficando cada vez mais rarefeita, vai tendo cada vez menos ar. Então vai chegar num ponto lá em cima em que esse balão vai parar de subir, porque a densidade que está em volta dele é igual a que está dentro do balão. E ele vai ficar paradão lá, sem subir nem descer. Mas na prática isso não acontece. Quando você enche um balão aqui dentro, você precisa de pressão, você precisa empurrar o ar para dentro da bexiga. No fim das contas, quando você fecha o balão, lá dentro tem uma pressão de 1 atmosfera, que é igual à pressão que tem fora, né? Na verdade, dentro do balão tem um pouquinho mais. Se não tivesse mais, quando você espetasse o balão, ele não iria explodir. Então ele está um pouquinho mais pressurizado. A pressão atmosférica é o peso que o ar da atmosfera está fazendo em cima da gente. Ele está apertando a gente não sente mais está ali. Conforme esse balão for subindo, a pressão vai diminuindo. Isso quer dizer que a pressão de dentro acaba ficando maior que a pressão de fora. E o balão ele vai começar a estufar. Só que vocês sabem que balão não estufa para sempre. Então, por uma média, pelo que eu pesquisei, um balão de gás hélio desses de festa vai explodir a mais ou menos 10 km de altitude, que é mais ou menos também a altura em que os aviões comerciais voam. Tem balões que vão subir muito mais. Quando a gente mandou uma cápsula para a estratosfera, aquele vídeo de 5 milhões do Manual do Mundo, a gente usou uma bexiga em que ela é meio murcha, ela é fracona, aqui embaixo ela tá toda molengona. Isso quer dizer que quando ela vai subindo, ela tem muito mais maleabilidade para encher, ela pode encher muito mais antes de estourar. Tanto que no vídeo a gente consegue ver o céu preto. Isso quer dizer que subiu tanto que ele está numa região em que tem pouco ar, e aí você não consegue mais ver esse fenômeno que causa o céu azul. Quanto é que vale o nosso carro? Comercial aí. O carro competição.
ver o seu carro de forma rápida Você que e vai assistir fácil. esse vídeo Basta depois, inserir o registro do seu carro que essa e live receba o exclusiva meu do preço de vídeo, venda. Uau! Depois, Então, venda-o numa sucursal. dá uma Venda já o seu moral aí carro em no canal. Ó, o primeiro terminou. Depois, no futuro, a gente vai reagir às bolas perfeitas que o Iberê faz. Não é o caso de hoje. Vamos voltar lá nos vídeos. Quanto tempo demorava para chegar no Brasil, vir de Portugal? Nos vídeos que ele coloca aqui, eu não sei se é mais respostas ou perguntas. Mas são vídeos muito interessantes. Olha, tem vídeo dele visitando fábricas, a gente vai reagir a tudo isso. Desenhando também, que aí é mais a minha praia, mais a minha área. Vamos procurar aqui mais um. Desculpa. Esses são os shorts, aí vem os vídeos. Vem mais um aqui mais rapidinho para a gente reagir hoje ainda aqui. Mais tarde eu vou gravar mais. Cadê os vídeos do... E eu gosto dele, do jeito que eles fazem os vídeos, porque explica muito bem sobre vários porquês. E também me remete, quando eu era criança, mais novo, eu ganhei um livro da Ruth Rocha, a escritora, que falava do Marcelo Martelo, não sei, acho que é esse o nome, que ele se perguntava por que o martelo tinha nome de martelo e não uma coisa com ferro na ponta que batia em algo. E eu sempre lembro dessas coisas quando eu assisto algum vídeo aqui do Manual do Mundo. Então é mais como uma homenagem para eles também, porque eles fazem bastante sucesso e com razão, e produzem vídeos muito bons. O meu filho assistiu demais. E vamos lá ver pelo menos mais 2 shorts, tá? Por causa do horário agora eu também não consigo ficar um pouco mais. Ó, vamos ver esse primeiro aqui, ó. Para de descascar ovo assim. Hoje vai ser meio geral. E depois o próximo short que entrar a gente assiste também. Deixa eu de fato conferir que está certinho aqui no streaming. Tá, beleza. Tá transmitindo certinho. Parou. O que você tá fazendo? Eu achei esse meteoro aqui e aí eu tô abrindo pra ver se tem ouro dentro. Sério, você tá descascando ovo desse jeito? Você queria que eu fizesse o quê? Que eu botasse dentro de um pote e começasse a chacoalhar? Acho que sim, né? Passa esse ovo. Meu Deus. Água. Chacoalhando. Tá bem cozido, você não pode bater muito forte. Sem bater muito forte. E aí? Acho que valia aquela inscrição no Manual do Sabia Mundo, disso? hein? Eu não sabia, Pegar não. pote, Aprendi colocar um novo. água, lavar o pote depois. Acho que não vale, não. Ah, é? E se você tivesse que descascar 20? Nesse caso é melhor inscrever e apertar o Para um,
Para um não vale. Parou. Para O que você vários tá vale. fazendo? Eu achei esse meteoro aqui e aí eu tô abrindo pra ver se tem ouro dentro. Sério, você Vai, tá mais uma descascando vez. o ovo desse jeito? Você queria que eu fizesse o quê? Que eu botasse dentro de um pote e começasse a chacoalhar? Acho que sim, né? Passa esse ovo. O ovo tem que estar bem cozido, você não pode bater muito forte. E aí? Acho que valia aquela inscrição no Manual do Mundo, hein? Que pegar pote, Vale até o colocar like. água, lavar o pote depois. Acho que não vale, pode ser não. É, se preguiçoso, você né? tivesse que descascar 20. Nesse caso é melhor inscrever e apertar o sininho. Vamos lá pro próximo. Parou. Esse cone parece impossível. Você olha, jamais dá para imaginar que uma peça vai passar por dentro da outra, independente da posição que você encaixa. Só que o nosso trabalho aqui no Manual do Mundo é justamente desvendar esse tipo de coisa. Para entender o Vamos lá. encaixe, a gente fez um segundo cone, só que esse não tem espiral. E olha como é simples. É praticamente um asterisco dentro do outro com a ponta chanfrada, como se você tivesse apontado um lápis. Esse outro aqui é a mesma coisa, com a diferença que é um lápis apontado e torcido. E é por isso que você tem a sensação de que nunca essa peça vai se encaixar com essa. Ainda mais de ponta cabeça. Tipo um peão diferente. Esse cone parece impossível. Você olha, jamais dá para imaginar que uma peça vai passar por dentro da outra, independente da posição que você encaixa. Só que o nosso trabalho aqui no Manual do Mundo é justamente desvendar esse tipo de coisa. Para entender o encaixe, a gente fez um segundo cone, só que esse não tem espiral. E olha como é simples. É praticamente um asterisco dentro do outro com a ponta chanfrada, como se você tivesse apontado um lápis. Esse outro aqui é a mesma coisa, com a diferença que é um lápis apontado e torcido. E é por isso que você tem a sensação de que nunca essa peça vai se encaixar com essa. Ainda mais de ponta cabeça. Muito top. Dá o like. Esse cone. Então, beleza. Hoje, para começarmos essa série de reações, foi um pouco mais curto, mais rápido. Você que chegou aqui, caiu de paraquedas, você está no canal Color Cruz. Eu sou o professor Cruz, sou professor de artes e de inglês. Vivemos aqui em Portugal já há alguns anos. Também já vivi na Inglaterra. E sou um curioso por natureza. E comecei uma série agora de reações sobre os vídeos do Manual do Mundo. O Manual do Mundo é um canal no Brasil muito famoso sobre ciências, matemática, sobre coisas, ensina as coisas sobre a curiosidade que as pessoas têm a respeito das coisas que vemos no dia a dia. E o meu filho sempre assistiu a eles e também comprou livros deles, então resolvi fazer essa homenagem. E hoje foi só o primeiro vídeo. O Iberê, que é o dono do canal, ele junto com a sua esposa, ele explicou aí hoje sobre a dificuldade das caravelas navegarem nos mares antigamente. Falou sobre esses dois cones, que são cones que parecem impossíveis de se encaixar e se encaixam. Também mostrou um jeito fácil de como descascar ovos, pegando um pote, água, colocando os ovos dentro e chacoalhando. E também falou sobre uma pergunta que ele recebeu de se enchermos uma bexiga, um balão inflável, ou aqui em Portugal, um insuflável, de gás hélio, até que altura ele sobe. E ele explicou tudo aqui. Então, fica aqui, acompanha com a gente, vão ter outros reacts, também tem outros vídeos na aba Kids, onde nós colocamos algumas coisas que o nosso filho Morian, de 5 anos, pede, são algumas brincadeiras, alguns vídeos que eles colocam, e mais para frente também vou colocar aqui uma série de desenhos que vou ensinar as criançadas a fazerem aí desenhos simples, mas para se divertirem. Beleza? Um abraço, dá o like aí, compartilha com a galera e até o próximo. Tchau, tchau.